E como é que foi a Revolução em si e os desdobramentos posteriores? Muito bem. Há uma insurreição militar e, no espaço de poucas horas, o regime, a ditadura mais longeva da Europa, desmorona no espaço de horas, sem capacidade de resistência. É uma revolução, digamos, na metrópole, quase pacífica. O balanço da história, desse ponto de vista, mas ele cria o relógio da história, às vezes, cria uma ilusão de ótica, ou seja, no dia da insurreição militar, o regime cai de podre, Luiz, mas durante 13 anos morreram dezenas e dezenas de milhares nas guerras africanas. E, ao mesmo tempo, Portugal estava condenado a um atraso econômico que contrastava com a prosperidade dos 30 anos de ouro, os 30 anos dourados do crescimento europeu do pós-guerra. E, por outro lado, a ditadura era de um obscurantismo semi-medieval, era um regime de terror apoiado na Polícia Internacional de Defesa do Estado, e era realmente Polícia Internacional, porque a PIDE, DGS, Direção-Geral de Segurança, embora tivesse só 2.000 funcionários altamente profissionais, tinham informantes, colaboradores, em Portugal se dizem bufos, calculados, o número mais conservador, 20.000 colaboradores, os números o cálculo chega até 200.000 colaboradores. Portanto, uma rede de capilaridade de informantes que mantinha o país sufocado, asfixiado durante 3 gerações, meio século, Luiz. Então, o regime ele desmorona de podre, chama-se Revolução dos Cravos por causa de um episódio delicioso, porque a coluna militar que desce a Avenida da Liberdade vai na direção do Rossio e finalmente se dirige ao Terreiro do Paço, onde estão os ministérios. Ela para em frente do Parque Mayer, que era um parque de entretenimento, onde havia os teatros de revista, e ali ficam as floristas, como em São Paulo, na Avenida Doutor Arnaldo, ficam os floristas. As floristas, que são mulheres do povo, se aproximam dos soldados porque a coluna respeita os semáforos, para no semáforo, em frente ao cinema Tivoli. As floristas se aproximam e perguntam: mas, rapazes, o que vocês estão a fazer? E eles dizem: viemos derrotar a ditadura, viemos para derrubar a ditadura. E elas entregam cravos vermelhos, que são a flor da estação. E a partir daí, os militares caminham com os cravos e, sem saber, as floristas deram o nome de uma flor ao que foi o processo de revolução social mais radicalizado e profundo. Como você disse, em grande medida, há uma embriaguez social e política que transforma, que deixa o mundo completamente fascinado. O que está acontecendo em Portugal? Porque, de repente, você tem milhões de pessoas, trabalhadores, de jovens que estão permanente, ininterruptamente em mobilizações sociais ininterruptas nas ruas. E você tem assembleias nos locais de trabalho, você tem assembleias na universidade, você tem o saneamento democrático, a expulsão dos informantes, dos PIDs. É a capital mais livre do mundo. Os movimentos de mulheres, os movimentos LGBTs, naturalmente, os estudantes africanos que tinham simpatia pelo MPLA, pela FLELIM, pelo PSGC, que eram os movimentos de libertação de Angola. Então, na metrópole, em Portugal metropolitano, não há mortos no 25 de abril, mas houve dezenas de milhares de mortos durante os 13 anos da Guerra Africana. E eu quero dizer para vocês que um menino, ia ver o jogo do Sporting com o Benfica, e fiquei chocado no estádio de Alvalade, a primeira vez que entrei no estádio, porque em torno do campo, Luiz, estavam, sem exagero, 15.000 jovens em cadeiras de rodas. Nós estamos falando de dezenas de milhares de feridos. Uma loucura. Valério, um episódio que eu me lembro lá, eu fui para a praça ver aquelas discussões, e estava uma baita discussão numa roda lá, se Deus era burguês ou não era burguês. Deus é burguês, Deus não é burguês. E uma bandinha tocando no fundo. E daí vinha um aqui, dava uma parte, daí formava uma outra roda,
Daí eu peguei o mais exaltado, falei, pô, vocês ficam discutindo se Deus é burguês, se Deus não é burguês, e tem uma bandinha lá tocando música burguesa. Ele falou, é isso mesmo, ameaçou xingar a banda, daí viu que era acusação, falou, e o que você está rindo? Aí, se o Brasil ainda é uma ditadura. Eu falei, tem toda a razão. Enfia a viola do saco. Não, a maioria dos brasileiros sabe que, enfim, brasileiros que têm alguma instrução sabem que a ditadura, depois de 48 anos, ruiu no 25 de abril. O que a maioria não sabe é que, na verdade, a insurreição militar, Luiz, ela foi um gatilho para uma explosão social, colocou em movimento durante 18 meses milhões de pessoas que transformaram um pouco a história da Europa. Veja, houve 2 tentativas de golpe, em 28 de setembro de 74 e no 11 de março de 75. Os espinolistas, atrás dos quais estavam os interesses dos 7 grandes grupos econômicos, tanto em Portugal continental como no ultramar, como se dizia, eles tentaram 2 golpes de Estado. E a resposta a este processo foi que, quando chega o verão quente de 75, todos os bancos tinham sido nacionalizados sem indenização. 65% do PIB saiu da esfera privada, 7 grandes grupos monopolistas foram nacionalizados, passaram para a esfera pública. Então, nós estamos falando de uma dinâmica de mobilização em que se viu uma experiência viva de poder popular, de democracia direta, que foi, essa dinâmica de revolução social foi interrompida no 25 de novembro com um autogolpe militar do 6º governo provisório. Infelizmente, uma parte mais radicalizada da esquerda, ela, sobretudo nas Forças Armadas, um quartel que tinha sido dissolvido, o quartel dos paraquedistas, ensaia um levante militar, assume o controle da rádio e da televisão e anuncia para o país: iniciamos uma nova etapa, que é a etapa da Revolução Socialista. Mas era, evidentemente, uma ação insana, porque a dissolução do quartel dos paraquedistas era parte de uma operação prevista para responder de forma fulminante. A resposta foi devastadora. No espaço de algumas horas, a parte mais reacionária da oficialidade retomou o controle, dissolveu o movimento das Forças Armadas, que era o principal protagonista do 25 de abril, e o líder militar do 25 de novembro, Ramalho Eanes, depois foi o candidato à presidência, que teve o apoio de toda a burguesia europeia, teve o apoio da Embaixada Americana. Um detalhe deles, digamos, cheio de lições, é que o embaixador norte-americano em Portugal era o Frank Carlucci, que ali fez seu batismo de fogo e depois foi enviado para Nicarágua. O Mário Soares, qual é o papel dele nessa redemocratização? Bom, o Soares era o líder do Partido Socialista. O Partido Socialista tinha relação com a Internacional Socialista. Ele participa como ministro do 1º, do 2º, do 3º e do 4º governo provisório. Mas, depois do 11 de março, quando Vasconcelos, que tinha sido primeiro-ministro depois que o Spínola foi derrotado, substituindo Palma Carlos. Depois do 11 de março, quando Vasconcelos impulsiona a resposta à tentativa de golpe reacionário, com a nacionalização dos bancos, com a nacionalização dos 7 grandes grupos, o Soares ele rompe com o 4º governo provisório e passa para a oposição. E ele tinha triunfado nas eleições para a Constituinte de 25 de abril de 75, um ano depois da queda da ditadura. E, portanto, aliado aos partidos da representação mais, digamos, orgânica da classe dominante, uma dissidência da União Nacional, que era o partido salazarista, liderada por Sá Carneiro, ele confronta a legitimidade do MFA. Ou seja, o país ele está dividido, a grosso modo, em torno de 3 legitimidades, Luiz, depois do 11 de março de 75. Você tem a legitimidade da Assembleia Constituinte, onde há uma maioria do PS com as forças reacionárias. Você tem a legitimidade do MFA e a autoridade política e social do Vasconcelos, que esteve à frente do governo, que derrotou a quartelada do 28 de setembro e do 11 de março,
e que se apoia na mobilização social da classe trabalhadora e tem o apoio do Partido Comunista. E você tem, por outro lado, a legitimidade da ação de massas, de milhões de pessoas que estão organizadas em milhares de comissões de trabalhadores, comissões de moradores, comissões de camponeses pobres. O Alentejo era dominado por 7 famílias, foram todas expropriadas, constituíram nos latifúndios unidades coletivas de produção. 3 legitimidades. O Soares, o que ele faz? Ele percebe que só com o poder da Assembleia Constituinte ele não podia tomar o poder e não podia interromper a dinâmica anticapitalista, digamos, do processo. E ele inicia uma campanha de agitação dizendo que há um perigo de golpe de Praga, como referência à tomada do poder pelo Partido Comunista na República Tcheca nos anos posteriores ao fim da Segunda Guerra Mundial. Não havia nenhum golpe de Praga, o Partido Comunista não estava preparado nenhuma golpe de Estado, nem nada remotamente parecido a isso. Ao contrário, Cunhal estava muito preocupado que Vasconcelos tinha ido longe demais. O Partido Comunista, no auge do processo, quando vê que o MFA está seriamente ameaçado por uma divisão, ele propõe puxar o freio de mão para o Vasconcelos. Mas o Soares vai para a agitação, diz é o assembleísmo, é o caos, é a ameaça às liberdades democráticas e decide disputar nas ruas, que era um terreno decisivo, incontornável, a hegemonia do Partido Comunista e do apoio ao 5º governo provisório. E tem sucesso, ele consegue fazer manifestações numa praça fundamental de Lisboa, nas chamadas manifestações da Alameda, com entre 50 e 100 mil pessoas, que para Lisboa é algo, na época, gigantesco. O país está fracionado e o MFA se divide, aí é a questão-chave. O MFA, o Movimento das Forças Armadas, que estava à frente do 25 de abril, se divide em 2 alas, surge o Grupo dos 9 e, finalmente, o governo Vasconcelos perde a maioria na Assembleia da Oficialidade do Movimento das Forças Armadas, ele se demite, surge o 6º governo provisório, dirigido pelo almirante Pinheiro de Azevedo. Esse governo, aí o Partido Socialista se incorpora, o PC ainda está presente com ministros no 6º governo provisório, mas tentando conter a inversão da relação social e política de forças, até que fica claro que é necessário uma nova estratégia e ela passa fundamentalmente por uma tática que já aconteceu outras vezes na história, que foi empurrar um setor mais ultra-esquerdista dos militares para uma aventura. Os paraquedistas. Os paraquedistas, quando são ameaçados da sua dissolução, consideram isso uma provocação inaceitável, não têm melhor ideia de que eles, sem combinar com ninguém, tomaram o poder. Confiando que Otelo Saraiva de Carvalho, estava à frente do Comando Operacional do Continente, o famoso COPCOM, para os que acompanharam a história da Revolução Portuguesa, teria capacidade operacional militar para sustentar o levante deles, que eles supunham seria uma fagulha. Bom, Otelo se dissocia do levante dos paraquedistas, mas já estava preparado pela maioria do Grupo dos 9, uma resposta contundente, uma resposta duríssima. Então, na verdade, há uma fagulha, uma provocação para colocar um setor de ultra-esquerda em movimento e legitimar, a partir de uma posição de legítima defesa, o autogolpe do 6º governo. Bom, na sequência, no intervalo de um mês, o MFA é dissolvido. E esta anomalia, que era a presença de um movimento político dentro das Forças Armadas, que subvertia a hierarquia da cadeia de comando das Forças Armadas, ele deixa de existir. E, portanto, o ponto de apoio para a radicalização da mobilização popular desaparece. Há uma tendência crescente à normalização do regime democrático eleitoral, e no dia 25 de abril de 76, ninguém menos do que o chefe militar operacional do autogolpe do 25 de novembro, que é Ramalhantes, é o candidato que Soares apoia para a presidência da República.
e vence as eleições com o apoio da Embaixada Americana, com o apoio da Igreja Católica, que era muito reacionária em Portugal, e, naturalmente, atrás dele estavam todos os grandes grupos capitalistas que tinham sido nacionalizados